Temos então aqui praticamente os ingredientes todos para vermos como é que a função, o gráfico da função fica. Então, inspecionando a tabela que temos aqui à nossa esquerda, nós vamos olhar para cada um dos intervalos definidos na reta real, menos infinito até menos 1 é menos raiz de 2. Vamos analisar primeiro este, depois analisamos este, depois este, depois este. Ora bem, se olharmos para o intervalo menos infinito até menos 1 menos raiz de 2, o que é que nós vemos? Que a função é crescente aí com a concavidade voltada para cima. Portanto, é isto que temos aqui. De menos infinito até menos 1 menos raiz de 2. A partir deste ponto, olhando agora aqui para a nossa tabela para o intervalo seguinte, que fica entre estes dois pontos, o que é que a gente vê? A função é decrescente com a concavidade voltada para baixo. E aqui é preciso nós atendermos, aqui o ponto menos 1 não pertence ao domínio da nossa função f. Sendo que uma inspeção da nossa função f mostra que quando o x tende para menos 1, o denominador tende para menos 1 ao quadrado mais 1, que é 2, e o numerador tende para 0. Portanto, esta função explode, tende para infinito, quando x tende para menos 1. Portanto, tem interesse para nós ver como é que acontece isso. O que é que acontece ao gráfico quando o x tende para menos 1 por valores menores do que menos 1 e quando x tende para menos 1 por valores maiores que menos 1. Ou seja, nós temos interesse em calcular o limite de f de x quando x tende para menos 1 por valores menores que menos 1 e temos interesse em calcular o limite de f de x quando x tende para menos 1 por valores maiores que menos 1. Então, vamos ver este primeiro caso. Qual é o limite de f de x quando x tende para 1 por valores menores que menos 1? Portanto, quando estamos a fazer uma aproximação de valores de x vindos aqui da esquerda ao ponto menos 1. Repara o que é que acontece em cima. Quando o x tende para menos 1, x ao quadrado, quer seja por valores menores que 1, quer seja por valores maiores que 1, se o x está a tender para menos 1, x ao quadrado está a tender para menos 1 ao quadrado. E menos 1 ao quadrado mais 1 tende para mais 2. É mais 2. Portanto, a expressão que está em cima tende para mais 2. E a expressão que está em baixo, o que é que acontece ao x mais 1 quando x tende para menos 1 por valores menores do que menos 1? Vamos ver. Temos na nossa reta real, vamos ver aqui, neste canto, temos na nossa reta real menos 1. O que é que significa tender para menos 1 por valores menores que menos 1? Significa, por exemplo, vir de menos 1.1 a menos 1.01 a menos 1.001, menos 1.0001, ou seja, estarmos cada vez mais próximos de 1 por valores em módulo, de menos 1 por valores em módulo maiores do que 1. Ora, se tu substituís aqui sucessivamente esta lista de valores que nós colocamos aqui, o quociente aproxima-se de 0 com sinal menos. Por exemplo, se substituirmos o x por menos 1.0001 mais 1, isto dá menos 0.0001. Portanto, é um valor que se aproxima de 0 com sinal menos. Ora, se nós estamos a dividir uma expressão que se aproxima de mais 2 por uma expressão que se aproxima de 0 com sinal menos, o quociente é negativo e tende em módulo para infinito. Portanto, o limite aqui é menos infinito. O limite de f de x, quando x tende para menos 1 por valores menores que menos 1, é menos infinito. Por outro lado, qual é o limite quando o x tende para menos 1, mas agora por valores maiores que menos 1? Ora, vamos por aqui a nossa reta real, vamos por menos 1. O que é que significa valores maiores que menos 1? Significa valores à direita dele. Por exemplo, menos 0.9, depois menos 0.99, depois menos 0.999, valores que em módulo estão cada vez mais próximo de 1 e que têm sinal menos. É isto que significa um exemplo de uma sequência de números que tende para menos 1 por valores maiores. Ora, se tu substituires um valor que tende para menos 1 aqui em cima, novamente tens menos 1 ao quadrado, que é 1, 1 mais 1, 2, portanto a expressão de cima tende para 2.
Se substituirmos os valores aqui em baixo, por exemplo, menos 0.999 mais 1, fizeres esta conta, dá mais 0.001. Portanto, o valor de cima tende para mais 2, o valor de baixo tende para 0 por valores positivos. Ora, se nós estamos a dividir 2 por um valor cada vez mais próximo de 0, o quociente tende para mais infinito. Um valor mais próximo de 0 positivo, o quociente tende para mais infinito. Vamos ver o que é que isso significa agora no nosso gráfico. Quando nos aproximamos de menos 1, a função tender para menos infinito, ela tem que estar a fazer isto que vês aqui na nossa imagem, tem que estar a descer. Portanto, quando nós aqui há pouco vimos que no intervalo menos raiz de 2 até menos 1, a função decresce com a concavidade voltada para baixo, o gráfico tem que fazer isto. E se à direita de menos 1, a função, quando x tende para menos 1, por valores maiores tende para mais infinito, o gráfico tem que fazer isto, que aqui está. Okay? E, portanto, de menos 1 até menos 1 mais raiz de 2, a função é decrescente com a concavidade voltada para cima, portanto, ela vem de infinito e faz isto assim. E agora, a partir deste ponto, nós ficamos, à nossa disposição fica o nosso último intervalo, que é este. A função é crescente com a concavidade voltada para cima, como nós aqui vimos, em baixo. Portanto, à direita, o gráfico tem que fazer isto que aqui está. E ficamos, então, com o gráfico da nossa função, com o esboço dele, que é este. Como vês aqui, nós não estamos a ter, novamente como no outro exemplo, te chamo a atenção para que o eixo do x aqui para nós é uma orientação apenas. O gráfico pode estar colocado em qualquer ponto do nosso referencial x, y, mais acima, mais abaixo. Se nós quiséssemos fixá-lo ao nosso referencial, pegávamos no gráfico da função f, calculávamos os valores de y para estes pontos, ficávamos a saber quem era o y deste ponto, aqui não, porque não pertence ao domínio, ficávamos a saber quem era este valor de y e ficávamos, portanto, com o nosso gráfico situado relativamente ao referencial xy. O que eu sugiro que faças, tal como no outro exemplo, é pegar no plotter que está na nossa página, colocar-lhe o gráfico, a fórmula da função f que vimos no vídeo inicial deste exemplo e veres que o gráfico tem esta forma e que tem aqui aquilo que se chama uma assíntota vertical, que é uma reta vertical da qual o gráfico, neste caso, se aproxima dos dois lados, tanto mais quanto mais o x está próximo de menos 1.